Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos números de um confronto que promete: Rennes contra Paris Saint-Germain pela Ligue 1. E acredite, os dados contam uma história bem mais interessante do que a gente imagina à primeira vista. Toda a nossa análise parte daqui, da leitura de jogo baseada em dados da Smart Goal. O nosso trabalho agora é traduzir tudo isso, transformar esses números numa narrativa para a gente entender os padrões e as probabilidades que realmente moldam esse jogo. Então vamos lá. O cenário é a rodada 22 do campeonato francês. De um lado, o Rennes, do outro, o PSG. Duas equipes com ambições e, claro, momentos bem diferentes na temporada. Para começar, vamos dar uma olhada no panorama geral da temporada. Como é que essas duas equipes chegam para esse confronto? Essa primeira camada de dados vai nos dar o contexto básico. E olha, a diferença é grande, né? O PSG lá na ponta, isolado com 51 pontos. E o Rennes, correndo por fora, em sexto lugar com 31. Só de bater o olho na tabela a gente já pensa. Favoritismo claro para o time de Paris. Mas a gente sabe que futebol não é tão simples assim. A tabela de classificação nem sempre conta a história completa. Agora a gente vai começar a adicionar umas camadas que, digamos, complicam um pouco essa primeira impressão. E aqui já temos a primeira surpresa. Se a gente olhar só para os últimos 6 jogos, o momento atual das duas equipes, o desempenho é classificado como regular para ambas. Isso já mostra que, na prática, as forças podem estar bem mais equilibradas do que a tabela sugere. Isso levanta uma pergunta crucial, que coloca ainda mais pimenta na história. Tá, mas e quando eles se enfrentam? No confronto direto, quem leva a melhor? Olha só que dado impressionante. E aqui a história vira de cabeça para baixo. Pasmem. É o Rennes que tem a vantagem no histórico. 56% de aproveitamento contra 39% do PSG. Ou seja, o passado joga totalmente a favor do time da casa. Ok, vamos mudar o foco agora. Vamos falar de ataque. A parte do campo onde, na maioria das vezes, o jogo é decidido. E dentro da análise de ataque, tem uma pergunta que é muito poderosa para prever o que pode acontecer. Quem costuma sair na frente? Qual time tem a maior probabilidade de marcar o primeiro gol? E aqui a diferença é brutal. O PSG é uma máquina de começar bem os jogos. Eles marcam o primeiro gol em mais de 83% das partidas. É um número impressionante. Já o Rennes, só em 33%. Fica claro que a iniciativa, o ímpeto inicial, tende a ser do PSG. Só que a análise fica mais complexa, porque não basta só chutar. Tem que criar boas chances, certo? E quando a gente olha a qualidade dessas chances, a famosa métrica de gols esperados, o XG, a coisa muda. O Rennes leva uma leve vantagem, 1,77 contra 1,53. O que isso quer dizer? Que, em média, as chances que o Rennes cria levam mais perigo. Então vamos juntar tudo. De um lado, o PSG líder que adora marcar primeiro. Do outro, o Rennes, com um histórico favorável e que cria chances de mais qualidade. Com essa briga toda nos números, qual é o veredito dos dados? Quais são os resultados mais prováveis para esse jogo? E aqui estão eles. Olha que interessante. O resultado mais provável, com quase 10% de chance, é o empate em 1-1. Logo depois, vem vitórias pela diferença mínima, tanto para o Rennes quanto para o PSG. Os dados confirmam o que a gente estava sentindo. Apesar da diferença na tabela, tudo aponta para um jogo muito, mas muito equilibrado. Então, o cenário está montado. Temos o líder do campeonato contra um adversário que historicamente é uma pedra no sapato e que ainda por cima cria chances de gol perigosas. A grande questão que fica para o dia do jogo é essa. Será que toda essa força que os números mostram vai se confirmar dentro das 4 linhas? É isso que a análise de dados faz. Ela revela as histórias escondidas por trás do jogo. E essa é a especialidade da Smart Goal, a leitura de jogo baseada em dados. Quer ter acesso a essa inteligência de alto nível? É simples. Siga a gente no Instagram em @smartgoal4 ou pode falar diretamente com a gente pelo WhatsApp. Todos os links estão na bio.